Olá, vou antes passar para você, Marcon, tem um outro ponto que começa a ser ventilado nos bastidores de uma provável interferência do ministro Alexandre de Moraes na tentativa de mitigar ou diminuir os impactos do relatório do Vaca junto ao amigo do Gilmar Mendes. Já começa a rodar nos bastidores também que pode ter havido uma interferência, um pedido de Alexandre de Moraes para que o relatório tentasse pelo menos diminuir os impactos daquilo que pode pesar sobre ele também, viu, Marcon? Ele tá com medo, né? Eu acho que como o jogo mudou, né? Eu vou dizer que a carne é assa dos dois lados e parece que a churrasqueira agora tá assando o outro lado da carne. Ao que parece, inclusive aquela foto ela é muito emblemática do Alexandre de Moraes sentado na frente do Vaca dando explicações. A reunião de início era com o presidente do Supremo Tribunal Federal, onde teoricamente o Alexandre de Moraes não tinha que estar lá, mas o Barroso chamou ele e disse: vem aqui que esse probleminha aqui tu tá envolvido. E depois se sucedeu várias, né? Foi com revistas, foi com parlamentares, o próprio Bolsonaro também foi ouvido. E assim, qualquer relatório minimamente é, imparcial, como deve ser, será muito direcionado à censura e à perda dos direitos que a gente teve aqui no Brasil. Então eu acredito que como a OEA também é sustentada pelos Estados Unidos e nesse momento os Estados Unidos são governados pelos Estados Unidos, eu acredito que o relatório venha verdadeiro, o que deve, no meu ponto de vista, Pitoli, tá? Basear uma relação mais dura aí do Trump em relação à justiça brasileira, em relação ao que vem sendo feito. A gente também não pode esquecer, né? O Trump passou por algo muito similar nos Estados Unidos. O que a gente tem vivido aqui no Brasil, o Trump viveu no 6 de janeiro deles. Né, que ao que parece, ele inclusive soltou os presos lá, anistia, enfim, e diz que vai investigar quem financiou tudo aquilo. E pelo que já se sabe, o próprio FBI estaria envolvido. Então parece que foi copiado o modelo aqui no Brasil. Então o Trump viveu isso. Ele sabe a dor que Bolsonaro está vivendo e eles são aliados. Então eu acredito que o Trump diretamente talvez não influencie sem ter relatórios ou ações baseado em mostrando o que tem vivido aqui, o que tem acontecido aqui no Brasil. E o Moraes, não tem a menor sombra de dúvida, tem medo e sabe que nunca mais vai visitar o Mickey. Como é que você classifica, Josias? Você achou ela está no ponto, ela está dura, ela está exagerada? Como é que você classifica a denúncia apresentada por Paulo Gonet? A denúncia está consistente, ela foi criteriosa, ela excluiu alguns dos indiciados pela Polícia Federal, incluiu outros, o que mostra que houve uma análise dos fatos e não a Procuradoria não ficou apenas presa às conclusões da Polícia Federal. E essa arrumação, há um grande. A denúncia da Procuradoria tem um aroma de déjà vu. O grosso das provas materiais, testemunhais, que foram empilhadas ali nessas. São 272 páginas a denúncia, né? Essas provas contra o Bolsonaro e 33 cúmplices que foram denunciados com ele, elas já estavam expostas. O procurador Paulo Gonet e a equipe dele, eles só arrumaram as peças na vitrine, né? E essa arrumação ficou bem feita, agradou inclusive ao Supremo, que é quem vai julgar isto, né? Primeiro porque a Procuradoria organizou o enredo da trama, que começou lá atrás, em 2021, e desagou no 8 de janeiro de 2023. Né? Em segundo lugar, porque o Gonet refinou o roteiro, ele introduziu no roteiro uma espécie de antídoto contra o lero-lero, segundo o qual o Bolsonaro não passou dos atos preparatórios. Nas palavras do Paulo Gonet, quando um presidente reúne a cúpula das Forças Armadas e ele, pelo texto constitucional, é o chefe das Forças Armadas, o presidente da República, quando ele reúne a cúpula dessas Forças Armadas para expor o que o Paulo Gonet chamou de um planejamento minuciosamente concebido para romper a ordem constitucional, tem-se aí um ato de insurreição em curso. E, pela lei, o simples planejamento de uma insurreição contra a democracia é crime. Né? Então, a condenação do Bolsonaro, Fabíola Gaiuares, de jogo jogado em Brasília. Até os aliados suprimiram do vocabulário a partícula se. O envio do Bolsonaro, agora um futuro réu, para a cadeia, já não é tratado como uma mera
hipótese. O que se discute é quando a sentença vai ser proferida pelo Supremo. Eu conversei com um ministro da primeira turma, que é o foro do julgamento, não é? E ele delineou o ritmo. Ele disse, nem tão rápido que comprometa o direito de defesa, nem tão lento que transforme o devido processo legal num jogo político. Então, segundo esse ministro, concluir esse julgamento em 2025 é algo factível. Diz que não é simples, mas é factível, né? E a conjuntura como que intima o Supremo a afastar essa trama golpista do calendário eleitoral de 2026. A defesa do Bolsonaro vai tentar atrasar o relógio e a primeira turma, como disse, ali vai ser feito o julgamento, né? Ela se reúne a cada 15 dias e está agora se equipando para realizar sessões semanais. Então, também a primeira turma tem ciência da necessidade de dar celeridade a esse julgamento, sem comprometer, como disse o ministro, o direito de defesa dos acusados, né? Então, esse desejo do Supremo, Fabíola, de concluir o julgamento ainda em 2025, ele foi facilitado pela denúncia do Paulo Gonet, que está bem construída, está bem assentada, bem formulada, todas as provas que, como disse, já tinham sido levadas ao noticiário, já estão sendo debatidas há algum tempo, mas elas ali estão organizadas, elas estão bem amarradas e elas compõem um enredo que é muito compreensível do que aconteceu no final do governo Bolsonaro, um processo que começou ali com a tentativa de desacreditar o processo eleitoral em 2021 e culminou com o 8 de janeiro. Foi uma denúncia competente, Fabíola. A tentativa das defesas de levar o julgamento ao plenário do Supremo Tribunal Federal encontra um obstáculo relevante: o próprio regimento interno da Corte. E, claro, vai ser com certeza um ponto muito discutido. As defesas vão fazer, está no espaço delas, está correto, elas vão tentar tirar da turma e levar a plenário. Mas eu sou um pouco cético em relação a essa tese, por quê? Porque depois do famoso caso do mensalão, o Supremo deixou muito claro que não quer mais que o plenário se ocupe de um único processo. Ou seja, o mensalão já foi digamos que um evento traumático em termos de julgamento, porque o Supremo Tribunal Federal parou integralmente, todo ele, para fazer o julgamento de uma única ação. Por isso que depois do mensalão, nós tivemos uma mudança, inclusive, no regimento interno do próprio Supremo Tribunal Federal, para separar e dizer, não, quem vai julgar ações penais originárias vão ser as turmas, a primeira turma ou a segunda turma. Inclusive para permitir que depois disso, se nós tivermos algum tipo de recurso, embargo de divergência, algo do gênero, que esse recurso seja julgado, então, pelo plenário lá no final. Então, objetivamente, vai ser, você tem toda a razão, é uma discussão que está na pauta, mas eu sou um pouco cético. Acredito que o Supremo vai manter a competência da turma e depois, no final, ser condenados, claro, se essa denúncia for recebida, etc., eventuais recursos da decisão da turma que sejam para o órgão plenário. Mas nesse primeiro momento agora, eu acredito que vai ficar na turma sim. Só para encerrar a resposta, o que está sendo feito é o oferecimento de uma denúncia. Agora, o ministro abriu prazo para que as defesas se manifestem, ok, regimental, e depois o ministro então vai levar para a turma, e aí vai ser a turma que vai deliberar ainda se recebe ou se rejeita essa denúncia. E nós estamos falando de uma denúncia, essa é a primeira. O próprio PGR sinaliza que vem mais 4, ao todo seriam, nesse primeiro momento, 5 denúncias. Nós estamos diante apenas de uma. Só para chamar a atenção das pessoas, muito se mencionou que são 34 acusados, mas, na verdade, não são 34 acusados hoje ainda, que se tenha conhecimento. São 34 indiciados ali, mencionados, imputados, mas essa denúncia de 272 páginas, ela acusa formalmente 8 pessoas. As demais, tudo indica que virão em outras denúncias a continuação. A acusação foi fatiada. Isso afeta, inclusive, Pedro, a questão de pena, por exemplo. Muito se discute pena. É muito difícil falar em pena agora, sabe? Fazer um prognóstico de pena. Mas você ainda tem a influência das outras ações penais que virão, com certeza. A grande questão, no momento que há dúvida entre vários, é a questão do tempo. Vai dar tempo ou não vai dar tempo de haver o julgamento até o final do ano? E a dúvida sobre isso está baseada na questão da turma. Por quê?
Porque o ministro Alexandre de Moraes é quem decide. Não é uma questão, dá para alguém recorrer imediatamente. Não, ele é quem decide para que turma vai. Pode haver um recurso depois, se dentro da turma houver uma ou mais discordâncias. Também há dúvida se é uma ou se são mais discordâncias dentro da turma sobre a decisão do Supremo. Nessa turma, aparentemente, não há discordância sobre o mérito da questão. São Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Todos eles são, pelo que se sabe, são plenamente favoráveis à condenação do Bolsonaro. Mas há uma dúvida se eles acham que deve ser julgado na primeira ou na segunda, ou no pleno. Não cabe a eles decidir isso. Cabe a eles cabe ao Alexandre de Moraes decidir. Se no julgamento do mérito dentro da turma houver discordâncias, aí pode ir para os Supremos num caso de recurso. Então, essa é a questão, porque se for para o pleno, aumenta o tempo. O Alexandre quis botar na turma, primeiramente, por causa do tempo, para ser mais célere. Mas, se for para o pleno, vai aumentar o tempo e aí pode ser que ultrapasse esse ano o julgamento. Essa é a questão. O Alexandre, e o próprio Alexandre, não se sabe se ele pode, há uma discussão sobre isso, se ele pode ou não agora, ao aceitar a denúncia, mudar de ideia e resolver ele mesmo jogar para o pleno. Essa é a questão fundamental nesse momento que está sendo discutida nos bastidores do Supremo e entre juristas. Você tem os fatos, você tem as provas, mas você tem o juiz, né? E o juiz resolve dar ou não um peso grande a essas provas e a esses atos. O que a gente tem já líquido e certo é que a maioria dos juízes da Suprema Corte, pelo histórico do julgamento dos réus do 8 de janeiro, estão dando um peso muito grande para qualquer prova, para qualquer indício que indique que houve uma tentativa de se abolir o Estado Democrático de Direito no país. Então, você pode achar que isso não tem nada demais, apesar da prova, e você pode dar um peso grande. Eles estão dando esse peso. Então, vamos falar claramente, a condenação do Jair Bolsonaro já é dada, como o José falou, como favas contadas, assim como a do Lula era também, né? Todo o universo político trabalhava com o calendário de quando o Lula seria preso, e agora é a mesma coisa. As pessoas sabem, o universo político inteiro entende e espera uma condenação. Bom, mas como é que vai ser esse julgamento? Porque a forma desse julgamento, ela é decisiva. Mesmo que o Bolsonaro seja condenado, se ele tiver um julgamento na primeira turma com votos unânimes e pouquíssimas divergências, vai entrar para a história de um jeito. Se ele for para o plenário com divergências mais profundas, com debates mais acalorados, com contraponto, ele vai entrar para a história de um outro jeito e ele vai permitir uma atuação política dos aliados de Bolsonaro de uma outra forma. É só a gente se lembrar de quando o Mensalão foi julgado, foi tudo 10-1. O voto vencido era sempre o do Lewandowski, basicamente. Mas quem ficou para a história foi o Lewandowski. O que ganhou luz em perspectiva histórica foi o contraponto feito pelo Lewandowski. Então, para a gente ver a importância que tem um julgamento que tenha essa divergência explicitada, que tenha esse tipo de embate. E é isso, os ministros, tem ministros, pelo menos 3 ministros importantes, bom, todos são importantes, mas 3 ministros do Supremo Tribunal Federal bem contrariados com essa decisão do Alexandre de levar para a primeira turma. Eles falam, réus do 8 de janeiro foram julgados no plenário. É um ex-presidente da República. Tem ampla repercussão. Por que limitar esse julgamento a uma turma? Não tem sentido algum. As regras permitem? As regras permitem. O regimento do Supremo foi alterado em 2023, dizendo que casos penais podem ser julgados e devem ser julgados pelas turmas. Mas as regras também permitem que ele seja julgado pelo plenário. Então, aqui não é uma questão de regra, é uma questão de decisão do Alexandre de Moraes, que está causando um incômodo grande em alguns ministros da Suprema Corte. Os advogados do Bolsonaro devem
pedir que o processo seja levado ao pleno, tem ministros defendendo, aí agora a gente vai ver qual vai ser a correlação de forças e o que o Alexandre de Moraes vai decidir como palavra finalíssima, né? A tendência dele é deixar na turma ele vai ter menos contestação seguramente, vai ter menos debate, vai ter menos divergência, vai ser mais célere, vai ter menos audiência, porque a audiência cresce quando tem briga e quando tem divergência, e, portanto, eu acho que é a preferência dele, ele já explicitou isso, né? Já decidiu que vai ser lá. Mas vai ter questionamento e os ministros da turma podem, inclusive, votar para levar o caso ao plenário. Vamos ver como é que isso é costurado internamente no Supremo, né? Agora, inquestionavelmente, uma decisão de plenário tem um peso diferente, político diferente da decisão de uma turma, né? A decisão de uma turma é tão válida quanto a decisão do plenário, mas o peso é diferente. Por outro lado, no Congresso, a ampla defesa da anistia entre senadores e deputados podem jogar a favor do ex-presidente, criando um cenário de forças opostas que podem definir os rumos desse embate jurídico e político. Eu vou entrar no assunto da anistia, que Claro. é bastante relevante. Ontem eu fui entrevistado por um repórter do Estadão e ele me mostrou a pesquisa que o ranking dos políticos fez com parlamentares sobre a anistia. E a boa notícia é aquilo que a gente já vem dizendo. Existem votos suficientes e de sobra para que a anistia seja aprovada não só na Câmara, mas com mais facilidade no Senado, que foi surpreendente para mim. Eu achei que o Senado ia ter um pouco mais de dureza, mas não, no Senado, inclusive, a distância de quem é a favor da anistia dos presos do 8 de janeiro está maior ainda a distância. Então, assim, acredito que a anistia seja aprovada nos próximos dias, o que vai ser um baque, digamos, para o Supremo Tribunal Federal, até porque a denúncia da PGR aquele 8 de janeiro tenta cristalizar como se fosse realmente uma tentativa de golpe, coisa que a maioria dos brasileiros sabe que não é. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, muito curioso isso. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e comenta aqui embaixo o que você achou. Até a próxima!